Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba as boas-vindas neste momento sagrado do anoitecer que o Senhor nos concedeu. Hoje quero te acompanhar em uma oração vespertina muito especial, fundamentada na oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Esta oração contém em si todo o poder necessário para transformar a noite em descanso verdadeiro, as preocupações em paz profunda e o cansaço em renovação da alma. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13, ele nos entregou muito mais que uma fórmula. Nos deu acesso direto ao coração do Pai. Terminar o dia com Deus através desta oração significa colocar nas mãos dele cada ansiedade, cada medo, cada luta que vivemos desde o amanhecer. Se hoje seu coração está pesado, se as batalhas foram intensas ou se você precisa renovar forças para o amanhã, esta oração antes de dormir é para você. Escreva nos comentários: Descanso no Pai, para juntos formarmos uma comunidade de fé. Prepare seu coração para sentir a presença consoladora de nosso Senhor, porque esta noite será diferente. Ao entregar suas preocupações a Deus através do Pai Nosso, você experimentará a paz que excede todo entendimento. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, nesta noite nos aproximamos de Ti com corações humildes e almas cansadas das lutas do dia. Reconhecemos Tua soberania sobre todas as coisas, sobre o universo inteiro e sobre cada detalhe das nossas vidas. Santificado seja o Teu nome em nossos lábios, em nossos pensamentos e em cada decisão que tomamos ao longo deste dia. Tua presença nos envolve agora como manto protetor, trazendo descanso verdadeiro. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, e por isso nos colocamos completamente em Tuas mãos misericordiosas. Esta oração vespertina é nosso momento de entrega total, onde deixamos aos Teus pés toda a ansiedade acumulada. Ao pronunciar as palavras que Jesus nos ensinou, sentimos Tua proximidade real e transformadora em nossas vidas. Obrigado, Pai, por escutar o clamor dos Teus filhos, mesmo quando nossa voz está embargada pelo cansaço do dia. Confiamos que esta noite será coberta por Tua proteção infalível e por Teu amor que nunca nos abandona jamais. Venha sobre nós Teu Espírito Consolador, trazendo paz aos nossos corações inquietos antes de nos entregarmos ao descanso restaurador que o sono nos proporciona, sob Tua vigilância constante e cuidado paternal incessante. Venha o Teu reino a esta casa, a este lar, a cada cômodo onde habitamos. Estabelece Tua autoridade sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre cada pessoa que dorme sob este teto nesta noite. Governa nossos sonhos com Tua paz, nossos pensamentos com Tua verdade, nossas esperanças com Tua fidelidade demonstrada ao longo da vida. Pedimos que Teu reino se manifeste em cada relacionamento que cultivamos, trazendo restauração onde há feridas. Faze com que esta oração antes de dormir seja a ponte entre o céu e a terra, conectando nossas necessidades reais com Tua provisão abundante. Seja feita a Tua vontade, não a nossa, porque sabemos que Teus planos são perfeitos.
Às vezes, lutamos tentando controlar tudo, mas agora entregamos o controle completamente nas tuas mãos amorosas. Tua vontade é boa, perfeita e agradável, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, sobre nossas vidas transformadas. Rendemo-nos a Ti sem reservas, confiando que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Assim, na terra como no céu, queremos viver, refletindo Tua glória mesmo em meio às tribulações que enfrentamos. Aceita esta oração vespertina como perfume agradável, subindo até Tua presença enquanto a noite nos envolve toda. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, Senhor. Provê não apenas o alimento físico que sustenta nossos corpos, mas também o alimento espiritual necessário para fortalecer nossas almas cansadas das batalhas diárias enfrentadas. Obrigado pelo pão que comemos hoje, pela água que bebemos, por cada refeição que nos sustentou ao longo do dia. Obrigado também pelo pão da Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho nas trevas. Terminar o dia com Deus significa reconhecer que cada bênção vem das Tuas mãos generosas e nunca dos nossos méritos. Amanhã precisaremos de novo pão, de novas forças, de renovada esperança para enfrentar os desafios que virão com o amanhecer. Confiamos que não faltará provisão, porque Tu és o Deus que sustenta o universo inteiro com poder. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito que suprirás todas as nossas necessidades segundo Tuas riquezas. Esta oração, antes de dormir, nos lembra que dependemos completamente de Ti para tudo, absolutamente tudo na vida. Descansamos nesta certeza enquanto a noite avança, sabendo que ao despertar, Tua misericórdia será renovada como sempre foi, ao longo de todos os dias que já vivemos, sob Teu cuidado constante e provisão fiel para Teu povo amado. Perdoa as nossas ofensas, Pai misericordioso. Reconhecemos que hoje falhamos em palavras, pensamentos e atitudes. Houve momentos em que reagimos com impaciência, julgamos precipitadamente, falamos o que não devíamos ter dito. Houve instantes em que nossa fé vacilou diante das dificuldades, nossa esperança esmoreceu perante os obstáculos. Traz perdão abundante sobre cada erro cometido, cada oportunidade perdida de demonstrar Teu amor ao próximo hoje. Lava-nos com Teu sangue precioso. Purifica-nos de toda injustiça conforme prometeste em 1 João capítulo 1, versículo 9, sobre confissão sincera. Esta oração vespertina é momento de acerto de contas com o céu, de limpeza profunda da alma antes de nos entregarmos ao sono reparador desta noite que se aproxima rapidamente agora mesmo. Não queremos carregar para o descanso noturno o peso da culpa, o fardo da condenação, a carga do remorso amargo. Liberta-nos desta prisão através do Teu perdão gratuito e merecido, mas generosamente oferecido a todos nós, sempre. Ajuda-nos a aceitar este perdão, a crer nesta graça, a descansar nesta paz que só Tu podes dar aos corações que se arrependem verdadeiramente. Dormiremos com consciência limpa, sabendo que fomos completamente perdoados por Ti, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Senhor, reconhecemos que esta é a parte mais difícil do Pai Nosso para muitos corações. Talvez hoje alguém nos tenha magoado, ofendido, decepcionado profundamente com suas palavras duras ou atitudes insensíveis. Talvez carregamos feridas antigas, ressentimentos acumulados, mágoas que se recusam a cicatrizar, porque continuamos alimentando a dor em vez de buscar a cura verdadeira que vem de Ti só. Ajuda-nos a perdoar como fomos perdoados, a liberar como fomos liberados, a estender graça como recebemos graça. Esta oração antes de dormir não pode ser completa se guardamos rancor,
amargura, desejo de vingança no coração. Tira de nós todo ressentimento, toda dureza, toda recusa em reconciliar com quem nos feriu profunda ou levemente. Sabemos que o perdão liberta primeiro a quem perdoa, removendo correntes invisíveis que aprisionam nossa própria alma em amargura. Entregar suas preocupações a Deus inclui entregar também as mágoas, as ofensas, as decepções relacionais vividas. Concede-nos coragem para soltar o que nos machucou, para abençoar quem nos amaldiçoou, para orar por quem nos perseguiu conforme Jesus ensinou. Dormiremos livres do peso do rancor, leves pela graça do perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Protege-nos, Pai, durante as horas em que estaremos mais vulneráveis nesta noite de descanso. Enquanto dormimos, nossa guarda baixa, nossa consciência repousa, nossas defesas naturais se relaxam completamente. Coloca anjos ao redor desta casa, desta cama, deste quarto onde nossos corpos descansarão até o amanhecer. Em Salmo capítulo 91, versículos 11 e 12, está escrito que ordenarás aos anjos que nos guardem em todos os caminhos que percorremos. Livra-nos dos pesadelos, das ansiedades noturnas, dos medos que atacam quando a escuridão cobre a terra inteira. Esta oração vespertina é escudo espiritual contra todas as forças que tentam perturbar nossa paz, roubar nosso descanso, semear confusão em nossas mentes durante o sono. Afasta todo plano do inimigo contra nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos, nossos propósitos e chamados. Livra-nos de acidentes, perigos ocultos, enfermidades que tentam se manifestar durante a noite quando estamos sem consciência. Teu poder é maior que qualquer força opositora. Tua proteção é mais forte que qualquer ameaça. Dormiremos tranquilos, sabendo que o Deus que não dorme nem cochila, vigia sobre nós durante todas as horas escuras. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Declaramos tua soberania sobre tudo que nos cerca agora nesta noite. Nenhuma circunstância está fora do teu controle. Nenhum problema é maior que teu poder transformador. Reconhecemos que toda autoridade nos céus e na terra pertence exclusivamente a ti, conforme declarou Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18, após ressuscitar. O reino deste mundo é reino do nosso Deus e do seu Cristo, para sempre e eternamente. Esta oração antes de dormir nos coloca debaixo desta autoridade suprema, deste governo que nunca falha jamais. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós através do Espírito Santo hoje. Este mesmo poder nos guardará, nos renovará, nos restaurará enquanto dormimos sob a proteção das tuas asas amplas. A glória é tua, não nossa, porque tudo que somos e temos vem das tuas mãos generosas e misericordiosas para nós. Rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a ti, que és digno de receber toda a glória eternamente sem fim. Amém e amém. Selamos esta oração vespertina com a certeza de que fomos ouvidos pelo Deus que nunca nos abandona. Descansaremos sabendo que o Rei do Universo vigia sobre nosso sono, protege nossos sonhos, renova nossas forças. Senhor, abenão por vir fogo a nossos filhos nesta noite. Cobre cada criança, cada jovem desta família com tua proteção especial durante o sono restaurador. Guarda seus sonhos de toda perturbação, seus corpos de toda enfermidade, suas mentes de todo pensamento perturbador que possa roubar a paz do descanso noturno necessário para o crescimento saudável deles. Esta oração vespertina se estende como manto protetor sobre a próxima geração, sobre aqueles que amamos tanto. Terminar o dia com Deus significa confiar a Ti nossos maiores tesouros, nossos filhos, netos, sobrinhos amados. Livra-os de pesadelos
de medos noturnos, de ansiedades que às vezes atacam corações jovens na escuridão da noite. Ministra paz aos que enfrentam pressões escolares, conflitos relacionais, descobertas sobre identidade e propósito. Renova suas forças enquanto dormem. Prepara-os para os desafios do novo dia que amanhecerá em poucas horas apenas. Revela-lhes em sonhos teus planos maravilhosos para suas vidas, teus propósitos eternos, teu amor incondicional. Desperta neles o desejo de te conhecer mais, de te amar profundamente, de te seguir fielmente em todos os caminhos. Protege sua pureza, sua inocência, sua fé simples que tanto agrada, teu coração paternal e amoroso para com eles. Ele traz saúde restauradora durante estas horas de sono que se aproximam. Nosso corpo precisa de renovação após as demandas do dia inteiro. Cada célula necessita ser reparada. Cada órgão merece descanso. Cada sistema corporal requer recuperação completa. Esta oração antes de dormir é também oração por cura física, emocional e espiritual. Toca com teu poder os que enfrentam doenças agora mesmo, os que convivem com dores crônicas, os que lutam contra enfermidades diagnosticadas ou ainda sem diagnóstico definido. Ministra cura durante o sono profundo desta noite. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, te revelaste como Jeová Rafa, o Deus que nos sara de todas as nossas doenças. Acreditamos neste nome. Confiamos neste poder, descansamos nesta promessa enquanto a noite avança sobre a terra. Renova nossas forças como as águias, conforme prometeste em Isaías, capítulo 40, versículo 31, sobre os que esperam em ti com fé. Desperta-nos amanhã com energia renovada, disposição restaurada, saúde fortalecida pelo teu toque. Livra-nos de insônia, de sono agitado, de despertares frequentes que impedem o descanso verdadeiro e necessário. Concede-nos sono profundo, reparador, restaurador como presente do teu amor para com todos os teus filhos amados. Entregamos a ti nosso trabalho, nossas responsabilidades profissionais, nossos compromissos de amanhã que já nos preocupam desde agora. Às vezes a mente não desliga porque fica remoendo reuniões, prazos, metas, cobranças que virão com o amanhecer. Esta oração vespertina é momento de desligar estas preocupações, de entregar tudo nas tuas mãos capazes. Tudo que precisamos fazer amanhã, tu já preparaste desde antes da fundação do mundo para nós todos. Confiamos que nos darás sabedoria necessária, palavras certas, decisões acertadas na hora exata em que precisarmos. Descansa nossa mente ansiosa, acalma nosso coração agitado, traz paz profunda sobre nossas emoções perturbadas. Para os que estão desempregados, esta oração antes de dormir leva ao teu trono o clamor por portas que se abram. Abre caminho onde não existe caminho. Cria oportunidades onde tudo parece fechado. Faz o impossível acontecer na vida dos que confiam em ti. Provê sustento diário, dignidade no trabalho, realização profissional para cada um. Guarda os ambientes de trabalho de conflitos, injustiças, perseguições, ambientes tóxicos que adoecem a alma toda. Protege nosso testemunho nos locais onde atuamos, para que sejamos luz, sal e fermento no meio desta geração atual. Abençoa nossos relacionamentos, Senhor. Cura feridas relacionais que se abriram hoje através de palavras duras, mal-entendidos dolorosos, conflitos desnecessários que poderiam ter sido evitados com mais paciência e amor mútuo. Talvez hoje discutimos com nosso cônjuge, desentendemos com nossos filhos, magoamos alguém sem intenção ou talvez até intencionalmente.
Perdoa-nos e ajuda-nos a buscar reconciliação amanhã logo cedo, antes que o sol se ponha novamente sobre nossa ira, conforme ensinou Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 26, sobre relacionamentos saudáveis. Esta oração vespertina é momento de curar o que o dia feriu, de restaurar o que as palavras quebraram hoje mesmo. Renova o amor entre casais que dormem na mesma cama, mas com corações distantes um do outro por mágoas acumuladas. Restaura a comunicação entre pais e filhos, separados por incompreensão, diferenças geracionais, expectativas não correspondidas. Traz de volta amigos afastados por pequenas ofensas que cresceram até se tornarem muros intransponíveis. Ensina-nos a valorizar mais as pessoas que o orgulho, a estimar mais os relacionamentos que estar sempre com razão. Livra-nos da teimosia que nos impede de pedir perdão, da dureza que nos impede de perdoar quem nos feriu também. Dormiremos em paz, sabendo que amanhã buscaremos reconciliação com quem precisamos restaurar relacionamento quebrado. Protege nosso sono dos ladrões da paz, ansiedade, medo, preocupação excessiva com o amanhã que ainda não chegou. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem suas próprias dificuldades. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, a focar no presente, a confiar que tu cuidarás do futuro conforme sempre fizeste. Esta oração antes de dormir é ato de entrega total, de confiança plena, de descanso verdadeiro nas tuas mãos que sustentam o universo inteiro com poder. Entregar suas preocupações a Deus significa literalmente colocá-las aos seus pés e ir dormir tranquilo, sabendo que Ele vigia sobre tudo sempre hoje. Livra-nos de remoer problemas, de tentar resolver tudo mentalmente enquanto deitamos na cama sem conseguir relaxar. Concede-nos a capacidade sobrenatural de desligar a mente, de relaxar o corpo, de descansar o espírito completamente. Tua paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus durante todas as horas escuras. Descansaremos como crianças pequenas que dormem tranquilas nos braços do Pai, sem preocupação, sem medo, sem ansiedade. Confiamos completamente em Ti, entregamos tudo nas Tuas mãos, descansamos em Teu amor que nunca nos abandona jamais. Renova nossa alma enquanto dormimos, Senhor. Assim como o corpo descansa, também nossa alma precisa de restauração profunda que só Tu podes realizar durante as horas silenciosas da noite. Lava nossas emoções cansadas, limpa nossas memórias feridas, cura nossos traumas antigos que ainda sangram em silêncio quando ninguém está vendo ou percebendo. Esta oração vespertina clama por renovação interior, por transformação profunda, por cura que começa de dentro para fora da alma. Muitas vezes apresentamos ao mundo uma face forte, mas por dentro estamos quebrados, machucados, exaustos. Ministra toque especial sobre cada área emocional que precisa de atenção: solidão, rejeição, abandono, traição vivida. Restaura nossa capacidade de confiar novamente, de amar sem medo, de sonhar sem receio de novas decepções que venham. Livra-nos de amargura que envenenou nossa alma ao longo dos anos difíceis, do cinismo que matou nossa esperança toda. Devolve a alegria roubada pelas adversidades, a paz perdida nas lutas, a esperança que se apagou diante dos obstáculos. Desperta-nos amanhã com alma renovada, coração restaurado, espírito revigorado pela ação sobrenatural do Teu Espírito. Terminar o dia com Deus é permitir que Ele faça cirurgias espirituais profundas enquanto a consciência repousa em paz. Derrama sonhos proféticos sobre nosso sono esta noite. Fala conosco através de sonhos, como falaste com José no Antigo Testamento,
com José no Novo Testamento, com tantos outros servos teus ao longo da história bíblica e da igreja toda. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 16, está escrito que Deus fala de um modo e também de outro modo através de sonhos. Revela-nos direção para decisões importantes que precisam ser tomadas amanhã, orientação para caminhos que se abrem. Mostra-nos solução para problemas que parecem impossíveis durante o dia, mas podem ser resolvidos com tua sabedoria. Esta oração antes de dormir é pedido por revelação divina, por orientação sobrenatural, por direcionamento celeste claro e específico. Tira de nós sonhos confusos que vêm de pizza tarde da noite, de estresse acumulado, de ansiedade. Concede sonhos que edificam, que orientam, que consolam, que preparam para o que está por vir em nossa jornada toda. Ajuda-nos a discernir quais sonhos vêm de ti, quais são apenas processamento mental, quais vêm do inimigo para confundir. Guarda nossa mente subconsciente de toda influência negativa, de toda semente de medo, de toda sugestão maligna plantada. Enche nossos sonhos com tua presença, com tua voz suave, com tuas promessas cumpridas sobre nossas vidas e famílias. Abençoa as crianças que dormem nesta noite ao redor do mundo inteiro. Milhões de pequeninos se deitam com fome, com frio, com medo, sem a proteção de um lar seguro ou o carinho de pais amorosos presentes. Estende tua mão sobre cada criança vulnerável, cada órfão solitário, cada pequeno que sofre abuso, negligência, exploração neste momento exato. Esta oração vespertina alcança os extremos da terra, intercedendo por aqueles que não têm voz para clamar por si mesmos. Levanta pessoas de coração compassivo para proteger, acolher, amar estas crianças que são preciosas aos teus olhos. Ministra anjos guardiães sobre cada leito improvisado, cada berço abandonado, cada criança que dorme na rua sozinha. Traz justiça contra os que exploram, abusam, negligenciam estas vidas inocentes que deveriam ser cuidadas com ternura. Consola com tua presença real as crianças que choram sozinhas no escuro, que têm medo, mas não têm a quem recorrer agora. Desperta o coração da igreja para estas causas urgentes, para estas vidas que precisam de resgate, de cuidado, de amor. Livra cada criança dos pesadelos do trauma, do medo da noite, da ansiedade de não saber se haverá amanhã para elas todas. Protege sua inocência, guarda seu futuro, prepara caminho de esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis e escuras. Traz consolo aos enlutados que se deitam com o peso da saudade nesta noite. Há camas que ficaram vazias, há casas que se tornaram silenciosas demais, há corações que ainda sangram pela perda recente ou antiga de alguém profundamente amado. Esta oração antes de dormir alcança cada pessoa que chora sozinha no travesseiro, que abraça a foto do ente querido, que ainda não consegue acreditar que alguém se foi para sempre desta terra. Ministra consolo sobrenatural que só tu podes dar. Lembra-os que a separação é temporária para aqueles que descansam em Cristo Jesus, que haverá reencontro glorioso um dia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14, está escrito que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança alguma. Concede esperança que sustenta, fé que conforta, paz que excede o entendimento humano limitado. Livra-os de culpa pelo que poderia ter sido dito ou feito, mas não foi, de remorso por últimas palavras não pronunciadas. Ajuda-os a perdoar a si mesmos, a aceitar o que não pode ser mudado, a encontrar sentido em meio à dor que ainda pulsa. Renova sua capacidade de viver plenamente apesar da saudade, de sorrir novamente apesar das lágrimas, de seguir adiante. Dá-lhes sono reparador mesmo em meio ao luto, descanso verdadeiro mesmo quando o coração está partido pela perda sofrida. Protege os lares desta nação nesta noite.
Milhões de famílias se recolhem, buscando segurança, descanso, paz em seus lares. Livra cada casa de invasões, roubos, violência que assola tantas comunidades em todo este país e ao redor do mundo inteiro. Coloca cerca de proteção divina ao redor de cada residência onde habita alguém que te pertence, que invoca teu nome santo. Esta oração vespertina declara que o sangue de Jesus cobre cada porta, cada janela, cada entrada desta casa agora mesmo. Em Êxodo capítulo 12, o sangue do Cordeiro nas portas protegeu as casas israelitas do anjo destruidor que passava pela terra. Hoje, o sangue do Cordeiro de Deus nos protege de todo o mal, de todo o perigo, de toda força destrutiva que opera nas trevas. Livra-nos de incêndios noturnos, de curtos circuitos perigosos, de vazamentos de gás, de qualquer acidente doméstico grave. Afasta de nossas casas todo ladrão que espia a oportunidade, todo mal intencionado que planeja invasão, todo perigo oculto. Concede-nos sono tranquilo, sabendo que teus anjos acampam ao redor dos que te temem, conforme prometeste no Salmo 34, versículo 7. Livra nossas residências de toda a opressão espiritual, de toda a presença maligna, de toda a influência das trevas que tenta entrar. Santifica cada cômodo com tua presença santa, enche cada espaço com tua luz gloriosa. Expulsa toda a escuridão desta habitação. Ministra cura aos relacionamentos conjugais nesta noite. Muitos casais se deitam na mesma cama, mas com corações distantes, feridos por palavras ásperas trocadas durante o dia, magoados por atitudes egoístas, cansados de lutar sozinhos na relação. Restaura o amor que esfriou, reaviva a paixão que se apagou, renova o compromisso que está sendo testado pelas dificuldades. Esta oração vespertina intercede por casamentos em crise, por cônjuges tentados ao adultério, por famílias à beira do divórcio. Terminar o dia com Deus inclui entregar o casamento em tuas mãos, reconhecendo que sem ti no centro, tudo desmorona facilmente. Ensina maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, conforme ordenado em Efésios, capítulo 5, versículo 25, claramente. Ensina esposas a respeitarem seus maridos, a serem companheiras verdadeiras, a edificarem o lar com sabedoria e amor genuíno. Livra os casamentos de interferências externas, de terceiros que semeiam discórdia, de sogros controladores, de amigos tóxicos. Protege a intimidade conjugal de comparações, de pornografia, de fantasias que destroem o respeito e a pureza do relacionamento. Renova votos pronunciados diante do altar, reaviva promessas feitas um ao outro, restaura sonhos compartilhados no início da união. Concede aos casais sono abraçados, não de costas um para o outro, em sinal de reconciliação, perdão, amor que vence diferenças. Abençoa os solteiros que se deitam sozinhos nesta noite. Livra-os da solidão que aperta, da ansiedade sobre o futuro afetivo, da pressão social para encontrar alguém rapidamente. Esta oração antes de dormir lembra cada solteiro que ele é completo em ti, que sua identidade não depende de ter um relacionamento, que tu tens propósito e plano perfeitos para cada vida individualmente. Consola os que desejam profundamente se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa, apesar de buscarem com sinceridade. Guarda os que estão namorando para que honrem a ti no relacionamento, mantendo pureza, respeito, propósitos alinhados com palavra. Livra-os de relacionamentos errados, de pessoas que apenas passam, mas deixam feridas, de envolvimentos que não vêm do Senhor. Prepara o coração de cada solteiro para o relacionamento futuro, enquanto ainda estão sozinhos aprendendo a depender só de ti. Livra-os de desespero, que leva a escolhas precipitadas, de medo de ficarem sozinhos, que os faz aceitar menos que teu melhor. Mostra-lhes que a solteirice pode ser tempo produtivo, de crescimento,
de preparo para o que está por vir nas próximas estações. Concede-lhes contentamento no presente, paz sobre o futuro, confiança de que teus planos são sempre bons, mesmo quando demoram. Protege seu sono de ansiedade sobre casamento, de comparações com amigos que já casaram, de pressa que vem da pressão externa. Cuida dos idosos que dormem nesta noite. Muitos enfrentam solidão profunda, dores crônicas que impedem sono tranquilo, medo do que o amanhã trará quando as forças diminuem a cada dia que passa. Ministra companhia divina aos que moram sozinhos agora. Esta oração vespertina alcança asilos, casas de repouso, quartos silenciosos, onde anciãos aguardam visitas que às vezes não vêm. Livra-os de sentimento de inutilidade, de peso para a família, de vergonha pelas limitações que a idade naturalmente impõe. Lembra-os que sua vida continua tendo valor imenso aos teus olhos, que sua experiência é tesouro precioso, que sua oração é poderosa diante do trono. Em Salmo, capítulo 92, versículo 14, está escrito que os justos ainda darão fruto na velhice, ainda estarão viçosos e florescentes sempre. Renova suas forças conforme a promessa, restaura a alegria apesar das dores, dá-lhes esperança para os dias que ainda virão. Protege-os de quedas noturnas, de confusão mental, de enfermidades que avançam com a idade sem piedade. Levanta famílias para honrá-los, visitá-los, cuidá-los com dignidade e amor, em vez de abandono cruel. Consola os que perderam cônjuges após décadas de casamento, que agora dormem sozinhos pela primeira vez em muitos anos todos. Concede-lhes sono reparador apesar das dores, descanso verdadeiro apesar das preocupações, paz profunda apesar das perdas. Fortalece os que trabalham durante a noite enquanto a maioria descansa. Médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas, operadores, tantos profissionais que sacrificam o sono natural para manter serviços essenciais funcionando nas horas escuras da madrugada. Esta oração vespertina pede proteção especial sobre estes trabalhadores noturnos que enfrentam cansaço, sonolência, perigos aumentados. Guarda-os de acidentes, de erros médicos por fadiga, de assaltos durante a ronda, de todos os riscos que aumentam com a escuridão. Livra-os de distúrbios do sono causados por horários invertidos, de problemas de saúde gerados por rotinas contrárias ao ritmo natural. Protege suas famílias que dormem sem eles em casa, especialmente cônjuges e filhos que sentem falta da presença durante a noite toda. Concede-lhes sabedoria para balancear trabalho e família, para compensar a ausência noturna com presença de qualidade em outros momentos. Provê descanso de qualidade durante o dia para que recuperem energias, mantenham saúde, continuem servindo com excelência e dedicação. Levanta empregadores que valorizem estes trabalhadores, que ofereçam condições dignas, que reconheçam o sacrifício que fazem diariamente. Recompensa-os abundantemente pelo serviço prestado, pela dedicação demonstrada, pelo compromisso mantido mesmo em horários difíceis. Livra-os de desânimo, de sensação de invisibilidade social, de falta de reconhecimento pelo trabalho essencial que realizam sempre. Ministra paz aos que enfrentam insônia nesta noite. Há quem se deita cansado, mas não consegue dormir. Quem vira na cama por horas, sem encontrar o descanso que tanto necessita. Esta oração, antes de dormir, clama por sono sobrenatural, concedido por ti. Acalma mentes agitadas que não param de processar informações, preocupações, problemas sem solução aparente que remoem sem parar. Relaxa corpos tensos por estresse acumulado, por dores crônicas, por desconfortos que impedem o relaxamento necessário ao sono. Em Salmo, capítulo 4, versículo 8, Davi declarou que se deitava em paz e logo pegava no sono,
porque só tu o fazias repousar seguro. Concede esta mesma paz sobrenatural aos insones desta noite, este mesmo descanso milagroso aos que lutam contra o sono que foge. Livra-os de dependência de medicamentos para dormir, de substâncias químicas que apenas mascaram o problema sem resolver a causa. Trata as raízes da insônia: ansiedade, trauma, depressão, desequilíbrios hormonais, hábitos inadequados que precisam ser mudados. Ensina-os a criar rotinas saudáveis antes de deitar, a preparar ambiente propício ao descanso, a desligar tecnologias que estimulam. Mostra-lhes que podem usar noites insones para oração profunda, para comunhão contigo, para interceder por outros que também sofrem. Transforma a maldição da insônia em oportunidade de intimidade, transformando noites vazias em encontros preciosos com tua presença santa. Protege os sonhos das crianças nesta noite. Livra os pequenos de pesadelos assustadores, de terrores noturnos, de medos que os fazem acordar chorando, correndo para a cama dos pais em busca de segurança e proteção. Esta oração vespertina cobre cada quarto infantil com paz celestial, com presença angelical, com proteção divina contra tudo que perturba o sono inocente dos pequeninos. Ministra cura às crianças que presenciaram violência, que vivem em lares disfuncionais, que carregam traumas pesados demais para a idade tenra. Restaura sua capacidade de sonhar em cores, de imaginar futuros brilhantes, de dormir tranquilas, sabendo-se amadas. Livra-as de influências malignas através de programas inadequados assistidos antes de dormir, de jogos violentos, de conteúdo que planta medo e confusão em mentes ainda em formação. Ensina pais a serem guardiões vigilantes do que entra pelos olhos e ouvidos. Concede às crianças sonhos que edificam, que inspiram, que revelam chamados futuros, que plantam sementes de esperança e propósito. Protege sua imaginação de ser corrompida muito cedo, sua inocência de ser roubada antes do tempo, sua infância de ser abreviada. Desperta-as amanhã renovadas, alegres, prontas para brincar, aprender, crescer em sabedoria e estatura, como Jesus cresceu conforme Lucas, capítulo 2, versículo 52, descreve. Livra-as de crescerem rápido demais, de carregarem responsabilidades além da idade delas. Abençoa os missionários que dormem em terras distantes nesta noite. Muitos servem em lugares perigosos, em culturas hostis ao Evangelho, em condições precárias, longe do conforto de casa. Esta oração vespertina alcança cada servo teu, espalhado pelos confins da terra pregando o reino. Protege-os de perseguição, de doenças tropicais, de acidentes em transportes precários, de violência contra sua vida e família. Livra-os de desânimo quando resultados demoram, de solidão quando saudade aperta, de tentação quando longe de accountability. Provê sustento financeiro através de igrejas e doadores fiéis, provê companheiros de ministério que os encorajem, provê vitórias espirituais que renovem motivação para continuar, protege seus filhos que crescem em ambiente missionário, às vezes sem compreender bem sacrifícios que os pais fazem pelo reino. Guarda casamentos de missionários que enfrentam pressões únicas, que lidam com estresse constante, que precisam de graça especial para perseverar unidos. Concede-lhes sono reparador mesmo em camas desconfortáveis, em climas extremos, em lugares onde barulho e condições dificultam descanso. Lembra-os durante o sono que seu trabalho não é em vão, que almas estão sendo salvas, que o reino está avançando através de sua obediência ao chamado divino. Recompensa-os abundantemente por tudo que deixaram para trás, em obediência à grande comissão que Jesus confiou à igreja toda. Ministra graça aos que lutam contra vícios nesta noite,
Alguém se deita desejando bebida, outro anseia por drogas, outro luta contra a pornografia, jogos, compras compulsivas, comportamentos que escravizam. Esta oração antes de dormir clama por libertação real e duradoura sobre cada cativo que deseja desesperadamente ser livre, mas não consegue sozinho vencer o que o domina diariamente. Quebra cadeias invisíveis, mas reais, que prendem milhões em escravidão moderna, em prisões sem grades, mas igualmente destrutivas. Em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus prometeu que a quem o Filho libertar será verdadeiramente livre da opressão que escraviza. Concede esta liberdade real aos cativos desta noite. Este rompimento definitivo com o que os domina, esta vitória sobre tentação. Livra-os da vergonha que impede buscar ajuda, do orgulho que insiste em resolver sozinho, do desespero que já não crê em mudança. Levanta grupos de apoio, conselheiros capacitados, comunidades acolhedoras que ajudem no processo longo de recuperação sustentável. Protege-os de recaídas durante a noite, quando tentação costuma ser mais forte, quando solidão aperta, quando gatilhos são ativados. Renova mentes transformadas pela verdade, não mais dominadas pela mentira que sustenta o vício em todas as suas formas destrutivas. Restaura relacionamentos quebrados pelo vício. Reconstrói confiança perdida, cura famílias devastadas, anos de comportamento autodestrutivo. Concede-lhes sono livre de culpa, descanso sem remorso, paz sobre consciência limpa pela confissão e arrependimento verdadeiro e sincero. Cuida dos refugiados e deslocados que dormem em acampamentos nesta noite. Milhões fugiram de guerras, perseguição, desastres naturais, pobreza extrema buscando sobrevivência, segurança, futuro melhor. Esta oração vespertina alcança tendas improvisadas, abrigos temporários, lugares inadequados onde famílias inteiras se amontoam sem privacidade, conforto, dignidade mínima para viverem como seres humanos. Protege-os de frio intenso, de calor insuportável, de chuvas que inundam barracas frágeis, de todas as intempéries que aumentam sofrimento. Livra-os de exploração, de abuso, de violência sexual que aumenta em campos de refugiados, onde lei e ordem são precários ou inexistentes. Provê alimento suficiente quando organizações humanitárias falham. Água potável quando sistemas de distribuição colapsam. Remédios quando enfermidades se espalham. Levanta nações generosas para receber refugiados com dignidade. Governos compassivos para processar pedidos de asilo rapidamente. Igrejas acolhedoras para integrar famílias deslocadas nas novas comunidades que se tornarão lares permanentes futuros. Sustenta a esperança quando tudo parece perdido. Mantém fé quando circunstâncias testam confiança. Preserva a união familiar quando pressão ameaça desfazer laços. Concede-lhes sonhos com futuro melhor, visões de dias em que terão casa própria novamente, paz para descansar apesar das condições difíceis. Certeza de que esta situação não durará para sempre, porque tua misericórdia alcança os desamparados constantemente. Fortalece os que enfrentam depressão nesta noite. A escuridão externa se soma à escuridão interna que oprime a alma dia após dia sem alívio aparente. Esta oração vespertina intercede por cada pessoa que luta para encontrar razão para viver, para levantar da cama, para acreditar que amanhã será diferente quando toda a evidência aponta para mais um dia de trevas densas e sufocantes que não passam. Ministra a esperança sobrenatural que vem de ti, não de circunstâncias externas que continuam difíceis e podem não mudar tão rapidamente. Lembra-os que são amados mesmo quando não sentem nada, que têm valor mesmo quando não conseguem ver propósito, que há futuro mesmo quando o presente parece interminável túnel escuro. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11,
Prometeste planos de paz, não de mal, para dar futuro e esperança aos teus filhos. Concede esta esperança aos deprimidos desta noite, esta certeza de futuro aos desesperançados agora. Livra-os de pensamentos suicidas que sussurram mentiras terríveis sobre fim como única saída, sobre morte como alívio bem-vindo ao invés de tragédia evitável. Coloca pessoas sensíveis em seus caminhos amanhã, amigos verdadeiros que percebem sinais, familiares atentos que intervêm a tempo. Orienta-os a buscar ajuda profissional sem vergonha, a aceitar medicação quando necessária, a permitir que outros os carreguem quando não têm forças próprias para caminhar sozinhos por mais um dia sequer nesta jornada dolorosa, mas temporária sempre. Abençoa os médicos e profissionais de saúde que descansam nesta noite após plantões exaustivos. Muitos presenciaram mortes hoje, deram notícias difíceis a famílias, lutaram para salvar vidas contra probabilidades terríveis. Livra-os de carregar peso emocional do trabalho para casa, de processar mentalmente cada caso difícil, impedindo o descanso necessário para a renovação de energias esgotadas. Esta oração, antes de dormir, pede restauração especial sobre estes profissionais que lidam diariamente com sofrimento, dor, morte em níveis que a maioria das pessoas nunca experimentará. Protege-os de burnout que consome compaixão, de cinismo que endurece coração, de despersonalização que trata pacientes como casos e não como pessoas com histórias, famílias, sonhos, além da enfermidade que apresentam. Renova a empatia quando rotina ameaça torná-los insensíveis. Restaura paixão pela profissão quando frustrações acumulam. Revigora a esperança quando o sistema de saúde falha repetidamente. Livra-os de processos injustos, de acusações infundadas, de família de pacientes que transferem dor da perda em ataques contra quem fez tudo possível para salvar. Protege sua saúde mental, seu bem-estar emocional, seus relacionamentos familiares que sofrem com ausências frequentes, plantões noturnos, emergências que roubam feriados e fins de semana com entes queridos. Concede-lhes sono profundo que renova, descanso verdadeiro que restaura, paz que permite desligar das imagens perturbadoras vivenciadas hoje. Protege os viajantes que dormem em trânsito nesta noite. Alguns em aviões cruzando oceanos, outros em ônibus percorrendo estradas, outros em navios atravessando mares, muitos em situações vulneráveis longe da segurança de casa. Esta oração vespertina pede proteção divina sobre cada jornada, sobre cada meio de transporte, sobre cada viajante independente do destino ou propósito da viagem realizada. Livra-os de acidentes, de falhas mecânicas, de erro humano por parte de pilotos, motoristas, capitães responsáveis por vidas preciosas. Protege-os de assaltos em terminais, de roubos em hotéis, de golpes contra turistas desavisados em lugares estranhos e desconhecidos. Guarda suas bagagens de furtos, seus documentos de extravios, seus pertences de danos durante transporte inadequado ou descuidado sempre. Concede viagens tranquilas, sem turbulências excessivas, sem atrasos prolongados, sem cancelamentos que causam transtornos e prejuízos. Protege-os de doenças contraídas em lugares com higiene precária, de alimentos contaminados, de água impura que causa enfermidades sérias. Livra-os de se perderem em cidades desconhecidas, de caírem em áreas perigosas, de serem vítimas de violência em locais inóspitos e hostis. Traz de volta para casa em segurança cada viajante, cada turista, cada profissional em viagem de negócios, cada peregrino em jornada de fé. Concede-lhes descanso, mesmo em camas de hotel desconfortáveis, paz mesmo longe de casa, sono reparador apesar do fuso horário diferente. Ministra cura aos portadores de doenças crônicas que se deitam com dor nesta noite. Artrite, fibromialgia,
enxaqueca, doenças autoimunes, tantas condições que tornam cada noite um desafio para encontrar posição confortável, para relaxar o suficiente, para dormir sem interrupções. Esta oração vespertina clama por alívio sobrenatural da dor, por descanso verdadeiro apesar do desconforto, por cura progressiva sobre o corpo. Toca com teu poder os que convivem anos com limitações, com tratamentos contínuos, com medicações que trazem efeitos colaterais indesejados. Livra-os de desencorajamento quando melhora demora, de depressão quando dor não cede, de desespero quando médicos não têm mais respostas a dar. Provê novos tratamentos através de pesquisas médicas, novos médicos com olhar diferenciado, novas esperanças através de avanços na medicina. Sustenta-os financeiramente quando doença impede trabalho regular, quando tratamentos custam além das possibilidades, quando recursos se esgotam. Levanta familiares pacientes que apoiam, que cuidam, que não desistem mesmo quando a jornada é longa e desgastante para todos os envolvidos sempre. Ensina-os a viver bem apesar da doença, a encontrar alegria apesar da dor, a manter esperança apesar das limitações impostas pela condição crônica. Livra-os de comparações com quem tem saúde plena, de amargura por planos alterados, de ressentimento por vida diferente da sonhada originalmente. Concede-lhe sono restaurador que alivia sintomas, descanso profundo que renova forças, manhãs com menos rigidez e mais disposição para viver bem. Cuida dos prisioneiros que dormem em celas nesta noite. Alguns são inocentes aguardando justiça, outros culpados servindo sentença merecida, todos necessitados de tua misericórdia transformadora que pode mudar destinos. Esta oração antes de dormir alcança cada presídio, cada carceragem, cada centro de detenção onde seres humanos vivem privados de liberdade. Protege-os de violência entre detentos, de abuso por guardas corruptos, de condições desumanas que violam dignidade básica garantida mesmo a condenados. Livra os inocentes presos injustamente através de sistemas judiciários falhos, de falsas acusações, de falta de recursos para a defesa adequada que muitos não podem pagar. Levanta advogados competentes que defendem gratuitamente, organizações que lutam por justiça, autoridades íntegras que investigam erros judiciários e corrigem injustiças. Alcança os culpados com arrependimento verdadeiro que transforma, não apenas remorso que lamenta consequências sem mudança real de coração. Ministra salvação aos que nunca ouviram o Evangelho, discipulado aos que se converteram mas não têm ensino, esperança aos que perderam tudo mesmo. Protege famílias dos presos que sofrem estigma social, dificuldades financeiras, solidão pela ausência prolongada do ente querido preso longe. Prepara a reintegração à sociedade dos que em breve serão libertos, para que não retornem ao crime por falta de opções, de apoio, de oportunidades. Transforma prisões de escolas do crime em lugares onde vidas podem ser restauradas, onde segundas chances são reais, onde futuro diferente é possível. Fortalece os que cuidam de familiares doentes em casa nesta noite, cônjuges cuidando de parceiros com Alzheimer, filhos cuidando de pais acamados, pais cuidando de filhos especiais que demandam atenção constante, dia e noite sem trégua. Esta oração vespertina pede forças sobrenaturais sobre estes cuidadores invisíveis, cujo trabalho árduo raramente recebe reconhecimento merecido. Livra-os de exaustão física que leva ao adoecimento, de esgotamento emocional que consome paciência, de isolamento social que resulta de dedicação integral ao cuidado do outro sem tempo para si. Provê ajuda prática através de familiares que se revezam, de profissionais acessíveis, de programas governamentais que apoiam cuidadores dedicados.
Sustenta-os financeiramente quando o cuidado impede trabalho remunerado. Quando tratamentos consomem economias, quando o futuro financeiro fica incerto. Renova amor quando rotina desgasta, paciência quando o comportamento do doente testa limites, esperança quando cura parece impossível ou distante demais. Livra-os de culpa por momentos de frustração legítima, de vergonha por desejar às vezes ser livre desta responsabilidade pesada de condenação própria. Lembra-os que são humanos com limites, que precisam cuidar de si também, que pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria essencial para perseverar bem. Protege relacionamento com quem cuidam de se tornar apenas função em vez de amor, de perder conexão humana em meio a rotinas médicas e terapêuticas. Concede-lhes sono reparador quando conseguem finalmente deitar, mesmo que por poucas horas, descanso profundo para recuperar energias gastas e continuar. Abençoa os professores que descansam após dia exaustivo em sala de aula. Muitos lidam com turmas desafiadoras, com falta de recursos básicos, com desvalorização profissional que desmotiva. Esta oração vespertina honra estes educadores que moldam o futuro através de investimento diário em vidas jovens. Livra-os de burnout que faz tantos abandonarem vocação, de frustração com o sistema educacional falho, de desencorajamento quando alunos não aprendem apesar de todo o esforço despendido. Renova a paixão por ensinar quando rotina cansa, criatividade quando recursos limitam, esperança quando resultados demoram a aparecer visivelmente. Protege-os de violência em escolas, de ameaças de alunos ou pais descontrolados, de situações perigosas que não deveriam fazer parte do ambiente educacional. Provê salários dignos que valorizem trabalho essencial, condições adequadas que permitam ensino de qualidade, reconhecimento social que honre profissão tão importante para a sociedade. Levanta autoridades que priorizem educação em orçamentos, que invistam em formação continuada, que criem políticas públicas eficazes para a melhoria do sistema todo. Abençoa especialmente professores em áreas carentes que servem com recursos mínimos, mas fazem diferença máxima na vida de alunos vulneráveis. Concede-lhes descanso que renova a vocação, sono que restaura a paciência, manhãs com disposição renovada para mais um dia investindo em futuros. Terminar o dia com Deus é privilégio que transforma cada noite em oportunidade de renovação profunda. Ao recitarmos o Pai Nosso nesta oração vespertina, conectamos nossa necessidade humana com provisão divina abundante. Ao entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, liberamos o controle e descansamos na certeza de que Ele vigia quando nós repousamos. Esta oração, antes de dormir, não é mera repetição de palavras, mas diálogo íntimo com o Pai que nos conhece melhor que nós mesmos. Cada petição do Pai Nosso revela dependência total, pão diário, perdão contínuo, proteção constante, vontade soberana guiando tudo sempre. Fechamos os olhos confiantes porque sabemos que os olhos dele nunca se fecham sobre nós. Descansamos porque ele não descansa na vigilância amorosa. Dormimos em paz porque sua paz nos guarda em Cristo Jesus. O reino, o poder, a glória são dele eternamente e nós somos dele também, seguros em suas mãos que seguram o universo. Amém e amém. Boa noite. Que o Senhor renove sua alma. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração,
Compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seus amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.